O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, definiu agora há pouco as audiências de custódia para 4 presos na operação da Polícia Federal ontem, incluindo o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Vamos a Brasília agora com a Janaína Camelo, mais uma vez, que vai atualizar as informações para a gente. Mais uma vez, bom dia, Janaína. Bom dia, Paula. Olha só, essas audiências, os horários, e da forma como elas deverão ser feitas, foram decididas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, no STF. Então, o ministro ele acabou de expedir essa decisão, dizendo o seguinte, que entre os presos, eles deverão, então, comparecer a essa audiência, que será realizada todas elas por videoconferências, mas eles deverão estar num lugar específico. Por exemplo, Felipe Martins, que é o ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, a audiência dele deverá acontecer às 14 horas na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. O Marcelo Costa Câmara, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele deverá ser ouvido às 14h20 no Batalhão da Guarda Presidencial aqui em Brasília. Rafael Martins de Oliveira será ouvido às 14h40 aqui no Comando da Artilharia da Divisão do Exército. E Valdemar da Costa Neto, que está detido aqui na Superintendência Federal, ele será ouvido às 15 horas, por videoconferência, Bom, só lembrando que contra Valdemar, inicialmente não havia aí nenhum mandato de prisão, mas ele acabou sendo detido durante aí o cumprimento dos mandatos que foram realizados na operação da Polícia Federal de ontem. Então, Valdemar da Costa Neto, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, porque estava portando aí um revólver com registro irregular, e também foi preso por usurpação de bens públicos, por estar aí na posse de uma pepita de ouro que foi extraída de um garimpo. Esta arma está sob o nome do filho de Valdemar da Costa Neto, mas aí com irregularidades nesse registros atrasados. E essa pepita ela chegou a ser analisada aí pelo Instituto Nacional de Criminalística e foi avaliada em mais de R$11 mil. Então são esses os motivos porque Valdemar da Costa Neto está detido aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi transferido para cá depois de passar o dia ontem prestando depoimentos na sede da Polícia Federal, depois de ser detido durante esses cumprimentos, de mandato da Polícia Federal. Lívia, com você, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Qualquer novidade a gente volta na programação da Jovem Pan. Paula. Valeu, Janaína. Quero chamar agora os nossos comentaristas para falar também sobre esse assunto. Primeiramente, Amanda Klein, uma das presenças mais esperadas de hoje, com certeza a presença de Valdemar Costa Neto, não é? Pois é, Paulo, porque talvez seja o que tenha um efeito político mais amplo, imediato, no partido. Os outros são figuras muito ligadas ali a Jair Bolsonaro, ao entorno. E a prisão de Valdemar Costa Neto, lógico que não foi pelo resultado dessa operação da PF especificamente, mas a prisão em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, mas ela tem o condão de ter um impacto, uma consequência ainda maior. Lembrando que Valdemar Costa Neto já cumpriu pena, já foi condenado pelo Mensalão aí pela sua participação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e agora a história, de alguma forma irônica, se repete de uma forma diferente, mas se repete porque, de novo, ele está aí em vias de litígio com a justiça e agora por outro motivo, mas com impacto, com consequências políticas diretas para o seu partido, para o PL, num ano eleitoral, num ano fundamental em que ele precisa do comando de alguém experimentado, experiente como Valdemar da Costa Neto, e a ver como toda essa operação de ontem e as consequências que isso tem impactará politicamente. Eu acho que, até estava falando com um desses marqueteiros aqui, mais próximos ao PL, ele estava me dizendo o seguinte: olha, hoje em dia é que nem religião, política é que nem religião. Então, as pessoas, principalmente o bolsonarismo raiz, talvez aqueles 30% que são bolsonaristas muito convictos, ainda continuarão acreditando na versão de que é perseguição, na versão de vitimização, da mesma forma que, segundo esse marqueteiro, o pessoal do Lula livre fazia, podia aparecer a evidência que fosse, que ninguém acreditava. Então, que politicamente esse efeito não será tão devastador, pelo menos para uma parcela dos bolsonaristas. Mas eu acho que aqueles que estão mais no centro do espectro político, pode haver sim uma consequência mais direta e destrutiva para o PL. Olha, em relação à crença política, a fé política de grupos, eu acho que isso cabe na democracia. Tem gente que define o seu voto na emoção,
Tem gente que define o seu voto na crença, tem gente que define o seu voto na razão. Nós temos também uma boa parte do nosso eleitorado que é bastante cético, que não acredita muito nas promessas de quem quer que seja. Eu estou mais preocupado aqui com o respeito ao Estado Democrático de Direito, com respeito às leis. E não estou sozinho nisso, não. O presidente da OAB acabou de protocolar no Supremo um pedido, Beto Simonetti, um pedido para rever, para que o ministro Alexandre de Moraes possa rever a decisão que restringiu a comunicação entre os advogados. Restringiu aqui acesso a provas, tem uma série de decisões que foram tomadas, né, que atacam aqui as prerrogativas dos advogados, segundo o próprio Simonetti. Então, está peticionando neste momento para que haja a revisão, porque não se pode confundir advogado com réu.